Boa noite a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Bruno, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do curso Licenciatura em Física, coordenadora juntamente com a professora Flávia do Lab Ciência e mediadora deste evento. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, especialmente ao palestrante, professor Fernando Araújo, que hoje vai ministrar a palestra Poeta das Estrelas, né? Uma experiência com o cordel astronômico. Agradecemos também a presença do professor Miranda, que é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, tanto do Departamento de Física como da Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia, coordenador do curso de especialização em Ensino de Astronomia e Ciências Afins e orientador do professor Fernando. Um agradecimento especial também à equipe do Lab Ciências, né, do programa Multilab, e hoje nós estamos contando aqui com a presença da professora Dinara, professora Abdias, professora Marcela, o bolsista Wagner e estudantes do curso de licenciatura em Física e convidados. Nesse momento, eu vou passar a palavra para o professor Miranda e, em seguida, vou falar do mini currículo do professor Fernando Araújo. Professor Miranda, a palavra é sua. Olha, pessoal, boa noite aí para todo mundo. Obrigado pelo convite, tanto a Ana quanto a Fernando. É bom ver todo mundo que está aí. Já falei com a Dinara, com a Abdias e todas as pessoas que entraram. Inclusive, eu convidei os alunos meus aí para assistir. Eu só queria, antes de falar aí da Fernando, aproveitar para fazer um convite, porque há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, nós conseguimos, eu digo nós, eu digo a Universidade Rural, aprovar na Assembleia Legislativa de Pernambuco e na Câmara de Vereadores do Recife 2 leis, exatamente com o mesmo texto, com motivos iguais, né, bem concomitantes, e as leis foram aprovadas e sancionadas, criando a Semana da Astronomia no estado de Pernambuco, e especialmente o Dia da Astronomia de Pernambuco e do Recife, né, numa homenagem ao astrônomo Geórgio Marggraf, que certamente o Fernando vai falar aí na palestra dele, e foi um astrônomo que veio com Maurício Nassau na época dos holandeses e construiu o primeiro observatório astronômico das Américas e do Hemisfério Sul. E o aniversário dele é 20 de setembro. Então, o motivo da data é a escolha do aniversário de Geórgio Marggraf. Como o dia 2 de dezembro é o dia da astronomia no Brasil, que é o aniversário do Dom Pedro II, que é o nosso patrono da astronomia no Brasil. E nós fizemos um projeto esse ano para a FACEP e recebemos uma quantia em dinheiro para fazer atividades e vamos fazer, né, a Universidade Rural, através do nosso projeto, né, que é o Desvendando o Céu Austral, o Espaço Ciência, e estamos convidando outras instituições, né, a Unicap, e agora a Fernando vai entrar também como Instituto Federal. E como será a semana de 19 a 23 de setembro agora, exatamente no dia 20 de setembro, que é o dia da Universidade de Marggraf, nós vamos fazer atividade aqui dentro da Universidade Rural. Então, estaremos no campo de futebol, manhã, tarde e noite, recebendo escolas, pessoas do público em geral. Nós vamos fazer várias oficinas de lançamento de foguetes, tanto aqueles foguetes com garrafa PET da UBA, como os foguetes do fabricante famoso Roberto de Paula. Nós compramos, inclusive, foguetes com o dinheiro que recebemos da FACEP, e vamos fazer atividades com vídeos, palestras. E aí eu estou convidando todos que estão aí, todas que estão aí, depois eu vou separadamente ver com o Fernando como é que ele pode se integrar conosco aí, para que nós possamos fazer
valer uma lei no estado de Pernambuco e fazer essa divulgação e comemoração em vários locais, né? Estamos fazendo uma arte, uma logomarca, camisas e tudo mais, né? Então, seria muito bom depois que todos participassem. E um segundo convite, vocês sabem que nós somos já fregueses de visitar o Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, na cidade de Itacuruba. E estamos já com uma caravana marcada para o dia 20 de outubro, né, próximo, né? E iremos ser recebidos lá pelas duas coordenadoras, duas pesquisadoras, mulheres, né, do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, a doutora Daniela Lázaro e a doutora Terezinha Rodrigues. Então, estamos fazendo divulgação, porque isso tudo é aberto para quem tiver interesse, e depois a gente vê separadamente a forma de viabilizar a presença de vocês nesses dois eventos. Bom, aproveitando que Fernando vai falar, eu só queria dizer o seguinte: o Pernambuco tem uma tradição em várias áreas da ciência, e o Fernando vai mostrar muito bem na área da astronomia, né? Porque fala que o Pernambuco tem tudo melhor, maior, o primeiro, né? Tudo de Pernambuco é o melhor e o maior, né? Segundo Pavão, até o maior anão do mundo é pernambucano, né? Então, Pernambuco tem muito essas coisas. E eu me lembro que, do ponto de vista, além dessa história que Fernando vai contar, ele também vai falar de uma figura muito importante, que é o padre Jorge Pohlmann, né? E nós temos como referência dois padres, né, Fernando? O padre Pohlmann e o padre Machado, que foi nosso professor, né? Ana, Abdias e Fernando. Isso. Mas eu digo assim, Pernambuco era uma centralidade, eu vou usar essa palavra, centralidade. É um ponto de referência no país, com a figura do padre Jorge Pohlmann, porque ele, de fato, foi o grande incentivador de várias gerações de pessoas apaixonadas por astronomia. O padre Jorge Pohlmann, ele criou não só a Sociedade Astronômica do Recife, como também o CEA. E foi uma grande referência. E depois que passou um tempo, o padre Jorge Pohlmann morreu, eu ouso dizer que nós temos atualmente, em Pernambuco, 3 pontos que nós podemos dizer que são a centralidade da divulgação e popularização da astronomia. Temos o Espaço Ciência, que tem o próprio Espaço Ciência com seu observatório em Olinda. Temos o Instituto Federal de Pernambuco no campus de Recife, com o trabalho do professor Guilherme Pereira, que faz um trabalho já há muito tempo, né? E temos também nós aqui da Rural, não só com o projeto de extensão de Desvendando o Céu Astral, como agora com a especialização, né? E temos um outro ponto de centralidade, mas não é da popularização, é de pesquisa, que é o Observatório de Itacuruba, né? Quero fazer esse destaque, que é uma coisa muito importante. Mas eu vislumbro que nós teremos, em curto espaço de tempo, uma nova centralidade da divulgação e ensino de astronomia no estado de Pernambuco, que é o Instituto Federal de Caruaru, justamente por conta da presença do professor Fernando Araújo. E eu não estou fazendo aqui missa de corpo presente, não, porque é um fato. Além dele ser um professor tarimbado, experimentado, que formou gerações, né? Sabemos, inclusive, que o governador de Pernambuco foi seu aluno, não é, Fernando? Verdade. E entre outras pessoas. E ele agora, fixado no IF de Caruaru, ele está fazendo não só um trabalho bonito, do ponto de vista de pegar jovens e colocando para a Olimpíada, para ser esses medalhistas, como ele está implantando lá uma verdadeira central de astronomia, né? Ele vai montar um observatório, vai montar um núcleo de ensino de astronomia. Brevemente ele está montando o planetário, que eu sei que ele vai conseguir, porque ele é danado mesmo. Então, vejam só, Pernambuco vai ter uma nova centralidade de ensino e divulgação de astronomia e preparando gerações, que é o Instituto Federal de Caruaru, puxado, várias pessoas, mas puxado pelo professor Fernando Araújo. Então, nesse sentido, é uma satisfação ter uma pessoa que está fazendo isso para as futuras gerações, não é para ele, não. Então, eu queria fazer esse destaque aqui, porque é importante a gente saber da contribuição de instituições e de pessoas. Então, Fernando Araújo é um deles. Posso dizer que ele foi o brilhante estudante da especialização, né?
não queria colocar demérito nenhum aluno, mas ele foi um brilhante aluno, padrão laureado, e de fato, nós temos agora uma pessoa que vai continuar o trabalho do padre Jorge Pouma e de todos esses que estão dando cada um a sua colaboração, que é o Fernando Araújo. Então, a gente fica orgulhoso dele, viu, Ana Paula? Então, Fernando, boa sorte para você na sua palestra e todo mundo vai adorar o seu trabalho. Agradeço imensamente as palavras do professor Miranda. E antes de iniciar aqui o mini currículo do professor Fernando, eu gostaria de parabenizá-lo aí pela aprovação, né, dos estudantes do IF Campus Caruaru na seletiva internacional para as Olimpíadas, né, Internacional de Astronomia. Então, muito feliz, né, pelo resultado, não só pelos alunos, mas assim, é o orgulho, né, do nosso estado de Pernambuco, é a representação do nosso estado. Então, muito contente com esse resultado e também muito feliz por ter aceitado o nosso convite. Então, o professor Fernando, ele é graduado em licenciatura plenifísica pela Unicap e em engenharia química pela UFPE, especialista em didática do ensino superior pela FADEB, que é a Faculdade para o Desenvolvimento de Pernambuco, especialista em ensino de astronomia e ciências afins pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia, que também é nosso orgulho, mestre em ensino de física pelo Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física da SBF, no Centro Agreste de Caruaru, pela UFPE, e atualmente é professor do IF, do Instituto Federal, né, Campus Caruaru, no ensino médio e superior. Nesse momento, vamos conduzir o evento da seguinte maneira. O professor Fernando, né, vai a explanação da palestra no tempo máximo de 1 hora. E, em seguida, nós vamos ter as discussões, o debate, mas todos aqui presentes podem colocar seus questionamentos aí no chat, e ao final também podem levantar a mãozinha para fazer os questionamentos ao professor Fernando Araújo. Professor Fernando, a palavra é sua. Boa noite a todos, obrigado pela presença. É uma grande honra estar aqui para poder falar sobre alguma boa contribuição, né, na área de astronomia. Agradecer muito as palavras do meu amigo e orientador, professor Miranda. Sou muito aqui, me emocionei muito com as suas palavras. Obrigado pelos exageros. Professora Ana Paula também, muito obrigado pela sua colaboração de sempre, pelo seu apoio, seu entusiasmo com o nosso trabalho. E eu vou tentar aqui mostrar alguma coisa no que diz respeito ao trabalho do cordel astronômico, né? Como é que ele foi desenvolvido ao longo do tempo, e para chegar no que nós conseguimos no nível do projeto do produto educacional, que foi o alvo da minha defesa na especialização. Tá? Eu vou aqui, então, tentar botar para apresentar, né? E vocês virem se está aparecendo, se vai aparecer, porque eu estou preocupado com isso. Apresentar aqui, deixa eu ver, né? Tela cheia, deixa eu ver se vai. Apareceu? Ainda não. Deixa eu ver agora aqui, peraí. Agora? Agora tá, né? Só falta colocar a tela cheia. Agora, perfeito. Ok, né? Muito bem.
Com relação ao nome, né, Poeta das Estrelas, eu queria começar contando essa historinha. Tudo partiu, eu conversei até com a professora Ana Paula, pessoal, sobre isso já. Eu tenho um colega da área de artes lá no Instituto Federal que ele é apaixonado por astronomia e o grande incentivador do nosso trabalho, das ideias, tanto é que a gente está montando uma semana para apresentar, né, os trabalhos em relação à parte de astronomia em forma de arte, literatura e astronomia numa semana de arte e cultura da SNCT. E ele tem um filho de 8 para 9 anos que é doido, louco por astronomia. E eu ganhei um discípulozinho. E esse menino, eu mando para ele um monte de coisa, né? E o professor Rafael passa para o filho, ele, inclusive, aplicativos, né, da Skyorb, da NASA, da Estação Espacial Internacional, e ele sai navegando, e eu dei de presente a ele o folheto do meu cordel, né, astronômico, como foi escrito. Esse garoto teve a paciência de ler tudo, e virou-se para o pai e disse: Painho, tio Fernando parece um poeta das estrelas. Um garoto de 9 anos. Então, quando ele colocou esse termo, o pai dele, né, o professor Rafael, esteve no Instituto conversando comigo e disse: meu menino está te chamando de poeta das estrelas. Pronto, e eu, conversando com o professor, falou: que tal colocar esse nome, né, no título? E ficou, achei a ideia muito bacana, e aí pedi licença a ele e me apoderei do nome. Mas vamos embora, ao que interessa. Aqui ao lado esquerdo, vocês estão vendo um prédio, né? E o título Pernambuco, berço da astronomia nas Américas, marco zero da ciência e berço da astronomia. E um meteoro passando. Eu escolhi colocar isso aqui por 2 motivos. Um, para homenagear o período mauriciano, né, dos holandeses, onde isso aqui representa a estrutura do palácio onde morava o Conde Maurício Nassau, um homem letrado e entusiasmado também por artes e ciência. E aqui em cima, no teto do palácio, foi construído o primeiro observatório astronômico das Américas, que foi comandado por esse astrônomo que o professor Miranda falou, o George Margrave, que era digamos assim, um baluarte, né, nessa área da astronomia, e ele construiu o observatório no telhado. Esse palácio fica na esquina da rua 1º de Março com o Imperador, hoje, lá no centro da cidade de Recife, né? E, inclusive, inspirou o professor Oscar Matsuura, né, que também foi nosso professor na especialização, com um grande livro maravilhoso sobre a história da astronomia aqui no Brasil, né? Ele é escritor famoso, né, consagrado, e esse observatório deu o título do livro dele, né, O Observatório do Telhado. É um livro muito interessante, que ainda não leu, deve dar uma olhadinha nele. E o meteoro é porque Pernambuco é a capital dos meteoros, né? É o lugar favorito desses meteoros estarem caindo aqui ultimamente. De tal forma que o céu de Pernambuco é um palco ao ar livre, né? É um campo a céu aberto para desfile desses meteoros. E aí a gente vai falar nisso, né, no decorrer aí da palestra. Então, a escolha pelo meteoro foi para homenagear Pernambuco também. Bom, de que tratou a nossa experiência? Vamos lá, né? Vamos começar agora. A gente resolveu apresentar a literatura de cordel como instrumento para divulgar temas científicos, e em especial, né, no nosso caso, física e astronomia. E a gente resolveu analisar a utilização do cordel em sala de aula e também em espaços não formais de educação, tentando mostrar o cordel como um importante veículo de popularização, né, da astronomia. Então, a gente pensou em quê? Fazer a narrativa da história da astronomia em Pernambuco e no Nordeste, que é riquíssima essa história, riquíssima. Deu um trabalho imenso, né, de garimpar todos os eventos, mas a gente procurou os mais importantes, as efemérides mais significativas, né, principalmente em Pernambuco, mas também no Nordeste, criando a linha do tempo em forma do cordel, dando assim a ele o aspecto de cordel astronômico, né?
realizamos uma vasta pesquisa documental, procuramos os principais eventos dessa área, desde o século XVI, que veio já com o descobrimento do Brasil, até os dias de hoje, até o século XXI. Né? E uma etapa seguinte, muitíssimo importante, porque a gente tem que adequar o cordel astronômico, ele se mostrou. Eu estudei bastante isso, né? Primeiro eu fui ver dentro do cordelismo, onde é que eu poderia acomodar melhor o meu trabalho. E os cordéis podem ser escritos em várias formas, né? A gente escolheu as sextilhas, que são estrofes de 6 versos. Esses versos podem ser alternados, consecutivos ou separados. Existem cordéis de quatrilhas, né? Septilhas, octilhas, decatilhas até, mas o de sextilhas se mostrou extremamente adequado e confortável para eu escrever o que eu precisava. Então, eu fiz primeiro a identificação do cordel, né? Que pudesse abordar temas relativos à ciência, e a sua adequação como um poderoso instrumento de alfabetização científica. O cordel tem um poder enorme de alfabetizar, né, cientificamente os estudantes. E isso eu verifiquei na própria experiência do meu trabalho com eles. Né? Entre os principais objetivos do emprego do cordel, o objetivo geral, que é o centro de tudo, né, do meu trabalho, era da minha preocupação, a minha intenção de fazer com que os professores de física tivessem uma ajuda, um auxílio, um suporte, né? Principalmente no ensino médio, embora isso não caiba apenas para o ensino médio. Eu citei a questão do garoto, né, no início da apresentação. Isso pode ser aplicado tranquilamente para o ensino fundamental, dependendo, né, das devidas proporções de aprofundamento, né? Utilizando o cordel como uma proposta alternativa, mas que ela fosse divertida, temática, fosse lúdica, né? Para ensinar astronomia, usando a literatura de cordel. E entre os objetivos específicos que eu busquei, a primeira coisa foi levantar, por meio de pesquisa, as informações dos eventos e fatos, como eu citei agora há pouco, né? Pegar as informações dos principais eventos e fatos históricos, e com isso construir uma cronologia da linha do tempo da astronomia no estado, Pernambuco, e também no Nordeste. Desde o descobrimento, e isso é que foi exaustivo, mas foi gratificante, prazeroso. A gente vai descobrindo coisas que a gente nem imagina que possam ter acontecido, até o século XXI, até agora, né, com os últimos eventos. A segunda etapa desses objetivos seria identificar a correlação que existe entre os eventos, né, e os fatos, fatos históricos, para poder elaborar um cordel astronômico. De modo que o professor, quando for utilizá-lo, que a intenção é que eles utilizem, né, ele possa perceber que existe uma conexão. E que, a partir dessa conexão, da compreensão dela, poder transmiti-la para os seus alunos. Né? Continuando ainda alguma coisa sobre isso, os objetivos, comparei métodos e estratégias trabalhados tanto no modelo convencional, que é de sala de aula, né, como no cordel, para testar a eficiência de cada um na compreensão dos conceitos de física e astronomia. A gente sabe que o aluno tem dificuldade com física, astronomia, tem dificuldade com bagagem, ferramenta matemática, e esse modelo tradicional de sala de aula, de quadro, expor em quadro os conceitos de física e astronomia como etapa do curso de física, né, que agora o novo ensino médio, ele contempla a astronomia como uma sub-área, né, da física, mas esse ensino tradicional está sendo cada vez mais superado, né? Então, esse recurso do cordel cria uma expectativa, uma curiosidade, no mínimo, para que os alunos tentem aprender, né, conceitos de física de uma maneira diferente. Bom, a partir daí, avaliei as propostas de atividade para os alunos, para desenvolver com eles, né, o melhor aprendizado possível, partindo dos temas abordados no cordel, para relacioná-los com o estudo de astronomia. Por exemplo, o eclipse do Sol em Sobral, em 1919. O que é um eclipse? O que é um eclipse solar, um eclipse lunar, um eclipse parcial, um eclipse total, um eclipse anular? Você pode desenvolver o tema sobre os eclipses na parte de ótica, né?
um estudo de ótica geométrica para falar sobre os princípios, né, da propagação da luz e assim por diante. E ainda, por fim, depois de fazer todo esse processo, esse caminho, viabilizar a execução dessas atividades. Quais foram as atividades que a gente imaginou e continua, né, tratando de implantar isso com o tempo? Apresentações teatrais, por exemplo. A gente está pensando aí, na semana da SNCT, grupos de alunos fazerem apresentações, pesquisarem primeiro, fazerem pesquisa e fazerem alguma coisa a nível de apresentações teatrais sobre a vida, por exemplo, de Giordano Bruno, de Galileu, de Kepler, de Isaac Newton, né? As declamações, que eles são muito bons nisso, as declamações de cordel, por grupo de alunos, vocês vão ver no final alguma coisa sobre isso, como eles se empolgam com isso. Participar de debates com pessoas convidadas, eu de antemão já fiz preliminarmente um convite ao professor Miranda para uma palestra lá, nessa semana, eu vou só confirmar as datas, mas abrir debates e com palestras sobre os temas mais instigantes de astronomia. Os alunos se interessam muito atualmente sobre telescópios espaciais, querem saber muito sobre o James Webb, sobre o Hubble e outros, né? Querem saber muito sobre exoplaneta, enfim, eles são muito curiosos, tá? Outra atividade foi a produção de videoaulas, que foi o que a gente apresentou na defesa, né? Os alunos produziram videoaulas sobre os temas do cordel e, através da videoaula, eles conheceram, né, os eventos, os fatos científicos, porque o cordel foi, digamos assim, autoexplicativo, né, e nas suas estrofes. E ainda a realização de mini oficinas, de mini cursos por nós, professores do próprio IF, né, observações do céu noturno para a identificação de corpos celestes, os mais famosos, mais célebres à nossa volta. Tudo isso são atividades que a gente imaginou e estamos tentando colocar em prática. O problema da pesquisa, a nossa preocupação inicial é viável apresentar essa alternativa didática para ensinar astronomia? Será que a literatura de cordel iria nos dar essa condição? Sim, nós percebemos que sim, que é viável sim. A partir de resultados colhidos, a gente imaginou orientar os professores, né, a estimular os alunos a ter curiosidade, interesse, motivação, e também despertar a criatividade, porque eles são muito, muito, muito criativos. Incentivar também os docentes a lutar por condições estruturais, estratégicas, físicas e tecnológicas. Muitas escolas não têm laboratório de física, não tem um data show, você não tem uma implantação de materiais. Nós temos várias condições no Instituto Federal lá em Caruaru, temos muita condição de implantar essas estratégias de suporte, de auxílio, né, para dar nossas condições para os alunos serem estimulados, né? Então, o projeto só se torna inviável, e eu observei isso, se a gente tiver dificuldade na implantação do cordel em duas áreas. Ou por falta dessas condições citadas acima, né? Condições físicas, estratégicas, tecnológicas, estruturais, ou então por uma coisa que seria de caráter muito subjetiva, né? O desinteresse ou desmotivação dos alunos, pouca empatia, ou até rejeição por parte deles do cordelismo, né, como via de estudo, para aprender física e, consequentemente, a astronomia. Mas não foi isso que a gente viu, não. Ao contrário, né? O que a gente viu foi o seguinte, antecipando aqui esse resultado, a viabilidade da aplicação do cordel baseou-se no estimulante histórico de resultados obtidos por nossos alunos nas Olimpíadas Científicas. Então, a gente participa das Olimpíadas desde 2015. Eu sou o professor representante do campus Caruaru para esses eventos. Participo também da comissão permanente do IFPE para a elaboração e produção das provas. A gente elabora as provas das Olimpíadas Pernambucanas, de astronomia, de astronáutica, né? Participamos da Olimpíada de lançamento de foguetes e da Olimpíada Pernambucana de Física. Inclusive, pedi até agora, recentemente, o parecer do professor Miranda a respeito da confecção da prova da Olimpíada Pernambucana de Astronomia, se estava tudo em ordem, que a gente já preparou a prova, que vai ser aplicada agora em outubro.
Então, a gente percebeu que há realmente uma viabilidade para a aplicação do cordel, porque a gente viu a receptividade das Olimpíadas no âmbito do IF, né, Caruaru, através de nossos alunos. Então, a gente tem os alunos participando de Olimpíadas regionais, nacionais e até mesmo internacionais, como a professora Ana Paula citou aí. A gente já teve essa bênção, né, essa graça, essa grande alegria hoje de saber que pela segunda vez nós temos alunos na seletiva internacional. Já tivemos anteriormente, antes da pandemia, 2 alunos e agora, mais recentemente, com o retorno das atividades mais normalizadas, agora nós tivemos 6, né? Foi publicado hoje o resultado. Então, a gente tem aqui um quadro de medalhas que a gente conquistou pelo IF ao longo do tempo que a gente começou a frequentar as Olimpíadas Científicas. Né? Então, desde 2015 até 2022, está atualizado até maio desse ano. Na OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, vocês observem aqui que do total de medalhas, 50% delas são de ouro. É a que tem mais, né? Estamos um grande quantitativo de medalhas de ouro. Isso significa notas entre 9,5 e 10. Tá? A MobFog é a Mostra Brasileira de Foguetes. Nós só tivemos medalhistas de ouro. Né? Participaram, inclusive, da Jornada Brasileira de Lançamento de Foguetes em Barra do Piraí, onde a gente conseguiu mais 3 medalhas de ouro e fomos o segundo grupo no Brasil, dos 33 grupos que foram para lá classificados, nós ficamos colocados em segundo lugar. A OPA é a Olimpíada Pernambucana de Astronomia, a OPEFOG, a Olimpíada Pernambucana de Foguetes, a OPEF, a Olimpíada Pernambucana de Física, essa IPHCO, a sigla está em inglês, é patrocinada pelo Instituto Federal do Paraná, é a Olimpíada Internacional de Física e Cultura, O de Olimpíada Internacional, PH de Física e Cultura. A gente também tem participado dela nas últimas 4 edições. E a Jornada Espacial Internacional de São José dos Campos, nós iremos de novo esse ano com mais 2 alunos que tiraram nota máxima, tiraram 10 na prova de astronomia e astronáutica. E eles foram selecionados. Então, teremos mais 2 medalhas de ouro aqui para colocar no final, quando vier a Jornada Espacial desse ano. Ela sempre acontece em São José dos Campos, né, em São Paulo, é uma semana inteira de atividades, né, tive a honra e o prazer e o privilégio de participar disso em 2017. E vamos agora novamente. Bom, a gente teve também um aluno classificado em 2019, mas por conta da pandemia não pôde acontecer. De onde veio a confiança no sucesso do cordel? Por conta desses resultados na Olimpíada Brasileira de Astronomia, Olimpíada de Astronomia Pernambucana também, né? Nós temos aqui o nosso aluno Kevin Tabosa Xavier, que foi classificado para essa 15ª Jornada Espacial Internacional em São José dos Campos. Estamos na foto, eu e ele, recebendo nossos certificados, e ao centro está o diretor do ITA, o brigadeiro do ar lá, foi quem nos entregou o diploma. O diploma não, o certificado, desculpa. Ele está aqui entre nós no dia e no momento da nossa certificação. E aqui as nossas medalhas, que elas são muito lindas, são muito bonitas, são muito valorizadas, porque elas são, digamos assim, de um material duradouro, né? Até um material mais resistente, porque é de metal, comparadas com as da OBA. Mas a OBA tem que entregar a medalha para 70 mil pessoas. A gente não, vai entregar para 1.000, 2.000 alunos. Agora, a da gente é de metal, né? A deles é de plástico. Mas todas têm o seu valor, todas têm o seu simbolismo, o seu significado. Ainda falando dessa questão da confiança no sucesso do cordel, de onde vem essa confiança, né? Da importância da literatura do cordel na cultura nordestina. Da sua potencialidade, né? Assim, de ser usada como um recurso didático em várias áreas, não só em física e astronomia, mas em geografia, em arte, né? Na própria literatura, né? A gente pode criar essa interdisciplinaridade com bastante êxito. Há muitas condições disso ser implantado, né? Em várias situações de ensino e de aprendizagem. Outra resposta para isso é o cordel ser considerado uma forma de literatura popular
impressa em versos, né? É literatura popular impressa. E uma das coisas que chama muita atenção para nós, da importância do cordel, vem daqui, ó. No início das primeiras décadas do século XX, a literatura do cordel, quando chegou aqui, veio de Portugal, né? E ele tem esse nome porque os versos e as estrofes elas eram escritas em folhetos que eram pendurados em cordas e apresentados nas feiras livres em Portugal. E aí eles vieram para o Brasil no final do século XIX para o século XX, e aqui ganharam, né, essa profundidade, essa aceitação, a partir daí, esse apelido do cordel, ou seja, é uma coisa que é pendurada em cordas, né, em cordões. Então, a gente herdou isso e aprimorou, né? Então, o cordel já contribuía no Brasil, nas primeiras 3 décadas do século XX, para o letramento do povo da nossa região. E tornou-se uma característica típica do nosso Nordeste, né? E, em muitas ocasiões, o cordel chegou a desempenhar o papel de professor, que a gente apelidou de professor folheto. Professor folheto? Sim. É porque ele teve um papel preponderante na formação escolar. No momento em que não se tinha tantos recursos pedagógicos, né, o próprio folheto funcionou de maneira exemplar, né, na formação escolar. Ele facilitou o aprendizado de leitura, principalmente de leitura. E outra coisa importantíssima, despertou interesse por livros e expressões nordestinas. Muito bem. Ainda tem coisa para responder sobre essa confiança no sucesso do cordel, para justificar por que eu fui tão confiante, né, para essa elaboração. O cordel é algo que já está presente, né, no nosso meio, mas ele não estava impresso em nenhum outro tipo de literatura. É a velha tese, como eu coloco aqui, definida por Paulo Freire, né? O aluno precisa ler coisas que fazem parte do seu cotidiano, da sua realidade. É uma forma de aprendizado muito mais eficiente, muito mais direta, muito mais produtiva, né? Então, a gente percebeu que era preciso valorizar o uso do cordel na educação. Ele é um produto autêntico da cultura popular, né? Ele exibe de forma rica e muito densa a beleza do imaginário popular. A pessoa, quando lê qualquer tipo de cordel, independente de ser astronômico, ele vai lendo, ele vai se deliciando, ele vai vendo a harmonia das rimas, mas, acima de tudo, vai criando o seu imaginário popular. E esse imaginário popular pode ser embelezado pela sua imaginação, obviamente, né? As pesquisas também mostraram que é possível elencar diversos exemplos de cordéis. Eu pesquisei isso. Há muitos cordéis peculiares, né, próprios, e a maioria deles em sextilhas e septilhas, com temas relacionados à astronomia. Vários. Né, tem vários cordéis astronômicos, inclusive de grandes cordelistas pernambucanos e nordestinos. Né? Foi onde eu encontrei também um veículo, um ponto de um cais, né, um suporte de inspiração para isso. Então, o cordel se constitui, na verdade, num poderoso instrumento de alfabetização científica, né? E ele facilita o aprendizado. E para a astronomia e física, então, ele foi um estrondoso sucesso, né? Essa via informal e diferente, saindo, né, fugindo do modelo tradicional de ensino-aprendizagem, teve uma repercussão e um resultado maravilhoso. Bom, qual foi a metodologia que eu adotei? Primeiro, a pesquisa que eu desenvolvi, como eu já disse no início, ela foi qualitativa. Ela é aplicada e exploratória. Nosso público-alvo, professor de ciência do ensino fundamental, por isso que eu citei que também se aplica para, na devida dose, na devida medida, né, da proporção adequada, para alunos do fundamental, dependendo do nível deles, apresentar de maneira mais suave ou mais profunda os conceitos e os fenômenos. Professores de física, de astronomia no ensino médio, e além dos alunos, né, que são integrantes desses níveis. A minha pesquisa foi desenvolvida com os alunos do Instituto Federal, Campus Caruaru, de onde eu sou professor, né, para os cursos integrados ao ensino médio, é assim que a gente chama lá, cursos integrados. E a nossa titulação lá é BTT, né? Nós somos professores do ensino básico, técnico e tecnológico
integrado ao ensino médio. Bom, quais foram os nossos instrumentos de coleta de dados? Através de revistas, artigos científicos, pela internet, reportagem de jornal, observações diretas, né? Análise documental, cordéis, como eu citei agora recentemente, cordéis ligados ao tema, vídeos postados em diversas plataformas, principalmente tem muita coisa no YouTube, muita, em que a gente pode coletar informações, né? Inclusive cordéis também, né? E o procedimento que eu adotei foi construir as etapas necessárias para o uso do cordel astronômico da forma mais adequada possível, né? Dirigida para o ensino da astronomia e também de física, porque não dizer, porque é uma sub-área. Mas, quando a gente fala em maneira mais adequada possível, é que ele se tornasse realmente instrumento didático, até que o cordel, nas suas estrofes, fosse autoexplicativo. E isso foi uma coisa que eu consegui obter. Tá? Entre os procedimentos, a primeira etapa foi construir o cordel em sextilha, e na segunda, muito interessante isso, eu escolhi estrofes de eventos mais significativos para contemplar com ilustrações autoexplicativas, através de QR Codes, como vocês vão ver daqui a pouco. E nesses QR Codes a gente tem os links associados aos eventos. Então você pode acessar as reportagens, os artigos científicos, né, os vídeos, né, através desses QR Codes que são orientados. Mas essas estrofes mais significativas são aqueles que os professores podem e devem desenvolver com mais ênfase na sala de aula. Então, a gente dá destaque a algumas estrofes com os conteúdos específicos de astronomia, orientando por meio de tutoriais os colegas professores da área, procurando ver os eventos-chave, ou seja, aqueles mais importantes que podem comandar, que serem os carros-chefe das aulas, né, de ciências e de física. Bom, a quarta etapa remonta de novo lá no começo, né? A gente analisou o emprego do cordel em sala de aula, verificando a viabilidade da sua aplicação ou não. E nós vimos que realmente ele foi extremamente viável, né? E a quinta etapa foi criar orientações por meio de tutoriais para professores, trazendo sugestões para desenvolver atividade em sala ou extra-classe, de qualquer tema que tivesse lá proposto no próprio corpo do cordel. Evidentemente, os professores iriam definir como fazer isso com seus alunos da melhor maneira possível. Por exemplo, construção de instrumentos artesanais, né? No cordel a gente fala em sextante, astrolábio, relógio de sol, né? Luneta, periscópio, telescópio tipo galileoscópico da época de Galileu, né? Que são as primeiras lunetas na base, né? De tudo. Então, pode orientar para construir instrumentos. A gente já construiu esse semestre lá. Nós construímos telescópios artesanais e periscópios, tudo com material de baixo custo. Discutir eclipse, trânsito de planeta. Você pode dar uma aula falando só sobre os eclipses, como eu também já citei, né? Trabalhar o que é um trânsito de planeta, o que são cometas, o que são meteoros, como distinguir meteoro de meteorito, meteoroide. Tudo isso é provocativo e faz com que o aluno goste de pesquisar e se interessar pelo tema, né? Então, eu tive uma enorme satisfação quando vi os alunos e também os docentes, colegas de física e de outras áreas lá do Instituto, perceberem a viabilidade do emprego da literatura de cordel. Assim, né? Ele tomando a titulação de veículo de divulgação científica. Mas o nosso objetivo era que isso se tornasse viável, prazeroso na astronomia, especificamente. A plena aceitação do uso do cordel pelos alunos e pelos professores como autêntico produto de cultura popular e instrumento de divulgação científica. E aí eu resolvi trabalhar isso no meu produto educacional da especialização. E eu queria destacar aqui o engajamento de meus colegas no projeto para ações interdisciplinares como essa que eu falei da SNCT em outubro, né? Da criação da primeira semana de Artes, Astronomia e Literatura. Percebi o grande entusiasmo dos alunos nas oficinas que nós realizamos, para eles declamarem algumas estrofes significativas dos trechos do cordel. O cordel é muito longo, e aí a gente destacou algumas estrofes, né, significativas, escolhidas do cordel, para que eles, a partir da seleção que eu fiz, eles pudessem declamá-los. Outra coisa importante
analisei que, entre os resultados obtidos, a curiosidade que foi evidenciada nesse nosso público-alvo, né? Eles se interessaram e passaram a pesquisar, gente, sobre os eventos, sobre os fenômenos, sobre instrumentos astronômicos, tudo a partir das citações que nós fizemos ao longo do cordel e dos tutoriais que foram entregues aos professores. E que eu vou continuar entregando a quem se interessar. E ainda, o despertar deles para participar dos eventos, né, dos certames. Os alunos passaram agora a procurar muito mais, como vocês viram na tabela os resultados, né, procurar o estudo de astronomia na base curricular, né, do novo ensino médio, e a participação nas Olimpíadas Científicas, da OBA, da OPA, da MobFog, esses que eu citei, os símbolos, né, as iniciais, a OPFOG, a OPEF e a OBFEP. A OBFEP é a Olimpíada Brasileira de Física de Escola Pública. Eu recebi eu fui selecionado agora em julho para participar do projeto Sirius, lá de São Paulo, do acelerador, né, de partículas lá de São Paulo, de Luz Síncroton, né, devido à nossa participação em nossas premiações na OBFEP. E foi uma semana fantástica, de muito aprendizado. A sólida convicção de que a escolha da apresentação da linha de astronomia foi uma decisão muito acertada. Escrever a linha do tempo da astronomia em forma de cordel foi um grande prazer, uma grande felicidade, né? Foi uma decisão que eu não vou me arrepender jamais. E os frutos disso, né, já estão sendo notados, né, em várias conquistas, como eu vou citar mais à frente. Bom, eu chamei isso aqui com a mão na massa, parte 1. O que é isso? O resultado das primeiras 2 oficinas que nós realizamos de forma remota, quando ainda não estava liberado o retorno para o ensino presencial. Isso ainda foi feito em janeiro via plataforma do Google Meet. Os nossos alunos do IF Caruaru participaram de maneira voluntária e observe esse detalhe, 90% dos alunos do primeiro período dos cursos integrados, que foi o meu público inicial, alvo, né? Isso significa dizer 130 alunos, 90% vai dar lá o que 115, 120 alunos, né, participaram de maneira voluntária. Eles demonstraram extremo interesse e empatia pela astronomia. Foi uma grande aceitação, excelente mesmo. Eles se entregaram de corpo e alma, efetivamente, com responsabilidade, com compromisso, não houve brincadeira, não houve nenhum tipo de situação que viesse a macular o desenvolvimento das oficinas. Os alunos foram fantásticos, formidáveis. Depois, a gente realizou de forma já presencial 3 novas oficinas com as 3 turmas do primeiro período. Isso foi feito em março, já com ensino presencial. E foi interessante ver a reação emocional deles, a entrega, né, o entusiasmo com o projeto do Cordel Astronômico, com um excelente nível de atenção e de concentração. E aí já tivemos 2% apenas da turma, 3 alunos dos 130 que não participaram. Por algum motivo, não pude investigar devidamente, mas foi a turma maciçamente, né? Como consequência disso, eles gravaram apresentações em forma de videoaulas e as 3 turmas do primeiro período, que são 3 cursos, né? Edificações, mecatrônica e segurança do trabalho, eles produziram 3 vídeos, recitando e declamando trechos do cordel. Eles estavam fardados, fizeram a edição de imagem e som por conta própria, eles mesmos se encarregaram dos cortes e edições, e incluíram uma música de fundo. Eu orientei que colocasse uma música de fundo instrumental, de livre escolha deles, mas que fosse com músicas típicas dos nossos repentistas e cordelistas nordestinos. Ficou muito bom. Bom, de onde veio essa minha decisão de escrever o cordel? De uma experiência anterior. A elaboração do cordel da linha do tempo da astronomia, desde a antiguidade até o século XXI, durante a segunda escola de astronomia do Padre Machado, da Unicap, que foi em 2019, que o professor Miranda me convidou para participar, lá na Unicap, né? E aí ele jogou essa ideia durante as aulas, durante o curso, essa provocação da gente escrever
a linha do tempo da astronomia nos fatos mais significativos da antiguidade até o século XXI. Mas aí é onde veio, posteriormente, a ideia, né, aquele estalo que dá, né, na gente, de transformar aquilo em cordel, escrever versos e estrofes sobre os eventos astronômicos desde a antiguidade até o século XXI. Isso se deu na segunda escola de astronomia. Agora, em 2021, teve a realização também da quinta escola, também eu participei da quinta escola de astronomia, durante a especialização também, né? Começamos a especialização em dezembro, né, de 2020 e concluímos agora em junho de 2022, né? A especialização da UFRPE, onde eu tive a honra de ter como meus examinadores da banca, professora Ana Paula, Bruno, professor Miranda, que é meu orientador, e professor Antônio de Pádua, do Departamento de Física. Bom, o cordel virou produto educacional, né? Então, a gente resolveu, o quê? Com esse produto educacional, a ideia era entregar para os alunos uma nova proposta de ensino e aprendizagem e conectar a arte do cordel com a física e a astronomia. Fazer a conexão ciência e literatura. E usá-lo como veículo para propagar os conceitos, né? De forma lúdica, divertida, temática, como eu já citei, seja de maneira formal, sala de aula ou não. A intenção maior foi tornar o cordel autoexplicativo, através das estrofes. Com a mão na massa, número 3 agora, a própria construção do cordel. Construir o cordel da linha do tempo, da astronomia em Pernambuco em particular e no Nordeste, estruturando ela em duas partes. A primeira, a narrativa da linha do tempo que compôs o cordel, num texto, né, textual, 100 e poucas páginas, né, do texto do produto educacional, incluindo QR codes das fontes pesquisadas, dos eventos mais significativos, indicando os links dos vídeos, de reportagens, de jornais, de revistas, de artigos, etc., né? E na segunda parte, o próprio cordel. Esse cordel ele foi composto de 223 estrofes. Veja que história rica da astronomia em Pernambuco. O cordel que eu escrevi sobre o cordel da astronomia na linha do tempo da antiguidade até o século XXI foram 100 estrofes, 600 versos. Porque também era uma coisa mais sincopada, mais curta, né? mais enxugada. Esse não, esse cordel foi bem mais vasto, 223 estrofes, 1.338 versos, todos em sextilhas, e as rimas em versos alternados, ao longo do corpo do cordel. Entre os exemplos do uso dos QR Codes, no texto do cordel, não no texto do cordel, não, no texto da narrativa do cordel, a gente destacou alguns exemplos aqui para mostrar como a gente utiliza os QR Codes, né? Então, lá num determinado parágrafo, tem lá, em 2011, tem início de Itacuruba, as atividades do Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, o OASI, que o professor Miranda falou no início, instalado com o objetivo de promover pesquisas relacionadas à caracterização de pequenos corpos celestes do sistema solar, como asteroides e cometas. É localizado no Sertão de Pernambuco, Aí eu tenho 2 frames sobre isso, o frame 22 e o frame 30 lá do produto educacional. Então, o próprio aluno, ele pode chegar, né, aproximar o seu próprio celular para esse QR Code, ele vai ter o link associado a essa reportagem, né, do Observatório Astronômico. No exemplo 2, já citando mais um parágrafo lá na frente, né, em 2015, é iniciado o projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o Desvendando o Céu Austral, Ciência, Tecnologia e Inclusão Social, que é o frame 31. Então, tem lá, o aluno pode, né, tendo uma curiosidade, ele vai, acessa o QR Code e aparece um link que remete a ele a ver o que é o projeto Desvendando o Céu Astral. No exemplo 3, que ainda dá para colocar aqui, falando também sobre o turismo astronômico, né? Que revela um grande tesouro histórico de Pernambuco na ciência mundial. E esse turismo astronômico também é coordenado, orientado e comandado pelo professor Miranda. E tem lá um frame com isso aí, falando do turismo astronômico também, sobre
uma reportagem específica sobre o turismo gastronômico em Recife e em Pernambuco. Bom, aqui tem a capa do cordel, que eu confeccionei ele em folheto, né, de 8º de página, e distribuí esses folhetos com várias pessoas. A banca examinadora, claro, foram os primeiros a receber. Eu escrevi esses folhetos, confeccionei eles em cores amarelo, azul e rosa, que são as cores típicas dos cordéis. E aqui a página central do cordel, vocês podem ver, tem os grampos aqui, né, com 12 estrofes de cada lado, né? Isso é só para dar uma amostra de como é que a gente escreveu o cordel. Bom, agora a linha do tempo, em forma de cordel. A decisão de elaborar o cordel nasceu da repercussão desse outro trabalho anterior que eu desenvolvi em 2019, né? Foi a linha do tempo da astronomia no mundo, desde 5.000 anos antes de Cristo até o século XXI, que foi a provocação do professor Miranda, da segunda escola, como eu citei. Eu apresentei esse trabalho, né, num congresso com o título de Linha do Tempo da Astronomia em Forma de Literatura de Cordel. Ele foi aprovado, registrado e publicado nos anais do 2º Congresso Online Nacional de Física, o CONAFIS, né? E aqui eu cito qual é como é que chama? O registro dele, né? Do artigo, né? Isso ocorreu entre 13 e 15 de setembro de 2021. Essa proposta alternativa de ensino-aprendizagem, eu procurei entregar para os meus alunos, e que para outros alunos, de tantos e quantos que possam utilizá-lo, ele conecta o cordel, né? Aliás, no cordel, a física e a astronomia com a arte da literatura. O cordel é empregado como meio para se aprender conceitos de astronomia e física. E aí é onde está, né? O aluno pode ser explorado de sua curiosidade, sua criatividade e, o mais importante, o imaginário deles. Aqui temos a linha do tempo da astronomia, que é o trabalho que eu apresentei no CONAFIS. Aqui está o certificado, indicando aqui o registro dele, né? Tá certo? E aqui a citação, né? Segundo o CONAFIS. Bom, associado ao próprio cordel em si, que está no anexo, né, do meu produto educacional, a gente fez a narrativa da linha do tempo. Eu vou falar pouco sobre isso, esse ficaria muito extenso, né? Inclusive a parte que faz citação sobre Padre Pullman, eu retirei, porque ficaria muito extenso, mas Padre Pullman, como o professor Miranda já citou, tem uma importância fundamental para nós, né, na divulgação da astronomia no estado de Pernambuco, principalmente no Recife, né? Se não me engano, o Padre Pullman também foi professor do professor Miranda, se não me engano. Bom, toda a criação das estrofes do cordel seguiu rigorosamente a cronologia dos fatos. Por isso que a pesquisa tinha que ser muito delicada, né? A cronologia dos fatos históricos, evento por evento, desde o século XVI até chegar aos dias de hoje. Então, foi desde o descobrimento, já teve fato astronômico lá, até as quedas dos meteoros mais recentemente por aqui, né? Então, da narrativa, passo a passo, eu fui trilhando os eventos, transformando eles em estrofes sextilhadas. Fui narrando tudo que foi possível, que eu pude garimpar, a partir do século XVI, começando logo em 1500 com a expedição de Pedro Álvares Cabral. Então, eu quero citar o início e o término dessa narrativa, para não ficar muito extenso, até por conta do tempo. Eu tenho aqui, se não me engano, 7 minutos, pelo que eu observei. Então, na expedição de Pedro Álvares Cabral, tinha vamos dizer, entre aspas, um astrônomo chamado João Faras, conhecido como Mestre João, que ele era observador, né? Muito observador, e lá na Bahia ele observou o céu austral, né? O nosso céu austral, que o nosso céu é austral, a constelação do Cruzeiro do Sul, que naquele momento foi chamada inicialmente de constelação da Cruz do Senhor, e homenageava o rei de Portugal, Dom Manuel, chamado Venturoso, né? Só depois é que ele passou a ser chamado de constelação do Cruzeiro do Sul.
E nessa narrativa, século XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, quando a gente chega no final da narrativa e tudo isso sendo transformado em estrofes e sextilhadas, todos os eventos, um a um. Desculpa. Então, até a gente fechar a narrativa no século XXI, com os eventos mais significativos, eu procuro aqui mostrar o que a gente teve nos últimos 10 anos. Em termos de efemérides, de acontecimentos importantes. Então, eu queria destacar, em 2011, a instalação do OASE, né? Do Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, que, como a gente já citou, tem o objetivo de caracterizar corpos celestes do Sistema Solar como asteroides e cometas. O OASE está localizado no sertão, Pernambuco, no município de Itacuruba, que também pode ser chamada de Nova Itacuruba, né, professor Miranda? Situado a 470 quilômetros de Recife. É uma região sertaneja que apresenta um dos céus mais lindos e do ar mais puro para observação astronômica no Brasil. Lá também é desenvolvido o projeto Impacton. O nome Impacton é uma sigla, né? Iniciativa de Mapeamento e Pesquisa de Asteroides nas Cercanias da Terra, pelo Observatório Nacional. E já em 2013, o projeto foi idealizado pelo Observatório Nacional, o ON, né? Com a iniciativa também das professoras já citadas pelo professor Miranda no início aí da apresentação, né? Professora Terezinha Rodrigues e Daniela Lázaro, que vão estar aí recebendo o pessoal, sincerando o pessoal da caravana do dia 20 de outubro, né? Bom, em fevereiro desse ano, o OASE, desse ano 2013, né? Ele recebeu do Minor Planet Center, da União Astronômica Internacional, essa sigla está em inglês, né? Recebeu o código Y28 Nova Itacuruba, né? Como prêmio, né? Uma premiação. Bom, aqui você tem duas fotos extraordinárias lá do sertão de Itacuruba. Essas imagens são cortesia do nosso colega Leonardo Neves, astrofotógrafo, cursista da especialização. Existiam N outras fotos maravilhosas, mas aqui eu não teria espaço para colocá-las, nem era o intuito, né? É só para dar uma noção do que é o céu de Itacuruba para vocês. Tá certo? Ainda discutindo essa narrativa, para chegar já perto do final, em 2015, o projeto, a criação, outra efeméride importante, outro evento, o projeto de extensão da Universidade Federal Rural, que é justamente o que o professor Miranda também falou, a concepção do curso no curso de licenciatura em Física da Unidade Acadêmica EAD e Tecnologia, do Desvendando o Céu Austral, Ciência, Tecnologia e Inclusão Social, coordenado pelo professor Miranda, né? O projeto desenvolve atividade de popularização de astronomia, como oficina de constelações de bandeira do Brasil. Eu participei de uma oficina dessa. Curso de introdução à astronomia, observações astronômicas, oficina de foguete educativo, teatro científico experimental. O professor Miranda também estimula muito. E o turismo astronômico já citado. Em 2018, e aí vem a coincidência extrema com as palavras do professor Miranda no início da apresentação aí, né? Em 2018 é promulgada por lei no Recife a Semana Municipal de Astronomia e também a Semana Estadual de Astronomia. Foram duas leis, né? Essa lei, do decreto da Lei 16.500, de 6 de dezembro de 2018. Essa comemoração se dá anualmente, sempre na data 20 de setembro, que se comemora o nascimento do grande e fabuloso astrônomo Jorge Margraf. Isso é um decreto legislativo da Assembleia Legislativa de Pernambuco, né? Muito bem. Estamos chegando, né? 2019. Meteorito vindo de Marte é encontrado em Pernambuco, na zona rural do município de Socorro. Isso está transformado em estrofe no cordel. Um agricultor encontrou esse meteorito. Ele é o segundo meteorito marciano encontrado no Brasil. Ele é do tipo Naclito e batizado de meteorito Socorro, em homenagem à cidade, né? Em 2020, em 19 de agosto, outra vez, e os meteoritos desfilando, né? Desfilando pelo céu de Pernambuco. Outro meteorito, só que com cerca de 40 quilos, caiu novamente no sertão pernambucano, já agora no município de Santa Filomena, que fica a 710 quilômetros de Recife.
Ele é considerado o maior meteorito inteiro que já caiu no Brasil, segundo o Museu Nacional. Esse já é do tipo condrito e recebeu o nome de meteorito Santa Filomena. Bom, na data de 17 de dezembro de 2020, numa votação na Câmara Municipal do município de Santa Filomena, aprovou-se o projeto de lei 11/2020, instituindo a Semana Municipal do Meteorito. O evento vai sempre ocorrer anualmente, sempre no aniversário da queda do meteoro, em 19 de agosto. Inclusive, o professor Miranda já esteve lá esse ano. Também foi aprovado no dia anterior, né, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, o projeto de lei que confere à cidade de Santa Filomena o título de capital dos meteoritos. Em 2022, isso não é tão divulgado ainda, ainda precisa de ser muito propagandizado. A gente está em fase de implantação no sertão da Paraíba, na região da Serra do Urubu, fica a 25 quilômetros da cidade de Aguiar, o projeto BINGO. São 5 iniciais também de um acrônimo, né? Baryon Acoustic Oscillations in Neutral Gas Observation. Na tradução, seria observação de oscilações acústicas de bário no gás neutro. Né? Esse será o primeiro telescópio projetado especificamente para fazer detecção dos BAOs, que são os Baryon Acoustic Oscillations, né? Ou oscilações acústicas de bário. Ele foi apelidado de Joia do Sertão, é o centro das atenções de muitos pesquisadores no mundo inteiro, e é um projeto que foi concebido desde 2010 para estudar ecos emitidos nos momentos iniciais do universo. Olha só. Ele também investigará as famosas Fast Radio Bursts, né? Rajadas rápidas de rádio, FRB. É muito importante esse projeto, né? Ainda, as ações mais recentes do século XXI, que são desenvolvidas em Pernambuco e no Brasil, estimuladas por vários baluartes da astronomia, né? Eu queria citar aqui o professor João Canali, por exemplo, o professor Guilherme Pereira. João Canali é presidente, coordenador, diretor-geral da Olimpíada Brasileira da Astronomia de Foguetes e de Astronáutica, né? O professor Guilherme Pereira, aqui em Pernambuco, né? Foi um trabalho maravilhoso, né? É nosso coordenador-geral do Instituto Federal de Pernambuco, é o presidente da comissão permanente, né? Então, no sentido de estimular o ensino de interesse de astronomia, como o professor Miranda citou no início, nós temos que criar realmente, digamos assim, pilares em Pernambuco, né, de resistência e de divulgação, né, da astronomia, de propagandizar o ensino de astronomia, e vamos em frente, vamos cada vez mais tentando colaborar com isso, né? Então, a participação em competições, né, promovidas pelas Olimpíadas Científicas de Conhecimento, que eu já citei, é uma coisa que se desenvolveu de alguns anos para cá, né, de 2 décadas para cá, aproximadamente. As de Pernambuco não tem nenhuma década ainda, mas a de astronomia tem. Né? A criação da Escola de Astronomia Padre Machado, na Unicap, né, e da implantação da especialização de ensino de astronomia da Rural, da qual eu fui, né, participei dessa primeira turma. O projeto da Escola de Astronomia, criado em 2018, ele homenageia nosso grande e querido professor, né, professor Miranda? Foi meu professor e do professor Miranda também, um padre jesuíta, né, notável cientista de Pernambuco, embora ele fosse cearense, mas cidadão pernambucano, com relevantes serviços prestados à ciência. Né? A Escola de Astronomia é um projeto para ministrar mini-cursos de atualização em astronomia, incluindo palestras de observações astronômicas. Padre Machado tem um significado muito grande para mim, né? Então, a consideração por ele é tão grande a ponto de que ele batizou meu primeiro filho. Eu fiz questão de convidá-lo para ser o padre que batizou meu primeiro filho, o mais velho, e hoje tem 31 anos. O projeto da especialização do ensino de astronomia já é uma iniciativa da coordenação da pós-graduação da Rural, né? Onde conta com essas pessoas maravilhosas, como a professora Ana Paula, o professor Miranda. Ele foi criado em 2019, tem outras pessoas participando, a professora Marcela, o professor Antônio de Paris, que dá sua colaboração, né, nas bancas de defesa, etc. Né? Então, ele tem como objetivo formar profissionais especializados nessa área de astronomia e ciências afins para enfrentar os desafios contemporâneos, né?
associados ao crescimento de tecnologias espaciais e ciência da Terra. Então, essa primeira turma formou-se agora, em junho, né? Nós terminamos agora. E eu queria aqui deixar a minha homenagem, né? É claro, ao Padre Machado, essa é uma caricatura de Padre Machado, está muito parecido com ele mesmo, mas ela já é um pouco, como chama, superada. Esse tempo já não é hoje 103 anos, é mais atrás, tá? Aqui, a propaganda da especialização em ensino de astronomia, quando ela foi divulgada, eu fiz questão de colocá-la logo do início, né? Falando das vagas, que tinham 150 vagas, etc., né? E aqui os 2 certificados das 2 escolas da Escola de Astronomia Padre Machado, que eu participei. Na segunda Escola de Astronomia, quando eu escrevi o primeiro cordel, e a quinta escola, quando eu escrevi o segundo, que foi alvo do meu produto educacional, né? Muito bem. Então, dentro do projeto de especialização, além das disciplinas curriculares, e por conta das regras sanitárias devido ao período da pandemia, a gente teve a realização de 2 visitas técnicas. Uma ao Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, em outubro de 2021, por isso que vai ter outra agora, em 2022, né? É a época. E a caravana na fábrica de foguetes, justamente do professor Roberto de Paula, que o professor Miranda citou, que vai ser feito um trabalho de oficinas agora na Semana de Astronomia de Pernambuco, né? Lá na Rural, na semana de 19 a 23, né? De setembro. Né? Muito bem. Os frutos da experiência, quais são as conclusões e perspectivas que nós podemos ver aqui? Está terminando, viu? Como consequências imediatas da exposição do cordel aos alunos, surgiram ideias, sugestões e iniciativas de implementação de ações. Confecção e distribuição de folhetos temáticos. Foi exatamente o que eu fiz, né? Confeccionei os folhetos do cordel para a divulgação dessa experiência com colegas professores, alguns colegas cursistas, né? O professor Abdias mesmo que está aqui presente, tem um folheto desse, os professores da banca receberam, né? Nos moldes característicos nas cores populares, azul, amarelo e rosa, dos cordéis tradicionais. Outro fruto dessa experiência, grande receptividade do produto educacional entre meus colegas docentes do Núcleo de Ciência da Natureza do Instituto. E o interesse demonstrado por outros colegas de outras áreas, principalmente de linguagem e de arte, para conhecer a iniciativa e planejar atividades interdisciplinares conosco. Outra coisa importantíssima, já tenho estabelecido contatos com colegas docentes de outros estados, via e-mail, né, interessados em conhecer o projeto e analisar a viabilidade também de implantá-lo. Estou incentivando quem tem me procurado, e teremos também a criação em breve do Núcleo e do Clube de Astronomia do Campus Caruaru. A gente conseguiu uma verba federal impositória, né, de R$100 mil. Ela está uma novela danada para ela sair, mas nós vamos construir o núcleo, temos o projeto pronto, aprovado, o Núcleo e o Clube de Astronomia. Espero que em 2023, no máximo, até o meio do ano, ele esteja todo concluído. Bom, e ainda aqui, outra coisa importante, os meus projetos futuros, né? Por sugestão da própria banca da especialização, durante a minha defesa, o professor Antônio de Pada, que era membro da banca, sugeriu que eu iniciasse um projeto para elaborar cordéis astronômicos peculiares. Uma ideia que me foi muito grata, muito prazerosa. Ou seja, criar cordéis astronômicos com temas mais digamos assim, direcionados, né? Para que possa ser aprofundado, trabalhado com os alunos, ou em sala ou fora mesmo, né? Com observações astronômicas de campo, projetos sexta classe. Então, eu vou preparar aí ao longo dos próximos meses, né? Vou pesquisar, trabalhar, estudar, né? Para criar cordéis específicos, só sobre asteroides, só sobre buraco negro, só sobre cometa. Eles têm muito interesse em buraco negro, por exemplo. Sobre exoplaneta é outro tema que é top para eles. Estrelas e galáxias, meteoros também eles se interessam muito. Sistema solar, Via Láctea. Esses são os 8, assim, à primeira vista. Tá? Bom, e eu já comentei isso também, né? Fixamos no calendário permanente da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Campus Caruaru a relação da Semana de Arte, Astronomia e Literatura. Ela vai ficar fixada todos os anos.
É um projeto interdisciplinar para que os alunos aprendam seus atributos científicos, peças teatrais, declamações de estrofe, de cordel, contação de histórias, participação em mini-oficinas de astronomia, mini-cursos, palestras e até montagem de instrumentos astronômicos artesanais de baixo custo, né? Então, a principal coisa que me toca nisso tudinho é a constatação de que a ciência e a arte podem caminhar juntos. Que a gente pode produzir resultados verdadeiramente espantosos, gente. Eu queria disponibilizar aqui os vídeos de pequenos trechos do cordel declamado ou recitado pelos nossos alunos e postados na plataforma do YouTube. Esse vídeo aqui é da turma de edificações, esse aqui é da turma de mecatrônica e esse aqui da turma de segurança do trabalho. São 3 vídeos bem curtinhos, tá? Em que eles fazem a apresentação da declamação do cordel. Como está muito em cima do tempo, eu não vou mostrar isso, mas vocês podem acessar, porque o material está aí gravado, né? E, finalmente, as videoaulas que eles produziram, nossos alunos produziram. O primeiro cordel foi a História da Astronomia em Pernambuco e do Nordeste. As 3 turmas produziram 3 vídeos. Está aqui o link do que está no YouTube, né? Onde você encontra toda a declamação completa de cada turma. E o segundo cordel foi justamente sobre a história da astronomia no mundo, da antiguidade até os nossos dias, que eu tinha apresentado antes, na segunda escola de astronomia do Padre Machado. Então, também tem mais 3 links aqui. Tá? Então, ao todo, nós já produzimos, em cima disso, 6 videoaulas, só com declamação de cordel. Aqui nós temos as principais referências do meu trabalho, do que eu citei aqui, né? Inclusive das fotos do astrofotógrafo Leonardo Neves, os principais livros e revistas e artigos de onde eu fiz as principais consultas. Tem muito mais, evidentemente, mas aqui são as principais. E, por fim, eu queria agradecer muito, né, a toda a colaboração e a atenção de professor Miranda, professora Ana Paula, né, e render uma homenagem ao professor Oscar Matsuura também, e postumamente aos 2 grandes baluartes da astronomia pernambucana, Padre Machado e Padre Poma, que Deus os tenha, pessoas maravilhosas e brilhantes, né, de luz, seres de luz. Eu queria deixar 2 mensagens aqui para vocês. Todo ser humano tem um pouco de universo dentro de si. E que o universo conspire sempre a nosso favor, e que os astros iluminem nossos passos, e que o infinito seja o nosso lar. Obrigado. Aqui está o meu contato, fernando.souza@caruaruifpe.edu.br. Muito obrigado. Ô, Ana, sugeri que você peça ao pessoal para abrir o microfone para a gente bater palma para ele, viu? Com certeza. Todos, por favor, abram, liberem o microfone para a gente bater palma para o professor Fernando Araújo. Obrigado. Professor Fernando, seu trabalho fantástico. Maravilha, professor. Maravilhoso. Vários elogios aqui no chat. Dizer para você que esse trabalho, né, que você fez do século XVI até o século XXI, além de já ser um produto educacional, né, feito no curso de especialização, né, que é um produto que está realmente na história, mas assim, precisa realmente você agora lançar aí o livro, porque foi com tanta profundidade, né, e isso não pode deixar de ser registrado, né, é mais um meio. Então, assim, eu sugiro que você providencie urgentemente, porque que você, né, contribuiu e tem contribuído para a astronomia, não só de Pernambuco, mas a nível do Brasil, e trazer todos esses fenômenos que ocorreram e esses contextos históricos, precisa estar registrado no livro. Dizer para você também que, como eu já tinha comentado, foi uma honra você apresentar aqui, não só no projeto, mas a nível mesmo da universidade, né, para que outros alunos, licenciandos, professores que estão aqui presentes, tivessem a oportunidade de conhecer o seu trabalho
É dizer também que seu trabalho inspira para outros trabalhos. Eu sou professora de estágio, né? E agora, nesse ano de 2022.2, né, tem uma disciplina de estágio que é educação não formal. Então, alguns alunos estão aqui presentes do curso de física. Então, esse trabalho já dá inspiração para esses alunos, né, terem um caminho a seguir, de uma estratégia de trabalhar, né, conceitos da física, da astronomia ou de qualquer uma outra área em relação ao cordel, e que você apresentou com muita propriedade. Eu vou passar a palavra para o professor Miranda, que eu tenho certeza que ele tem muito a acrescentar também, e em seguida eu vou colocar assim alguns comentários que foram feitos e também fazer alguns questionamentos. Eu queria só, antes de Miranda falar, eu queria só dar um retorno pela sua colocação aí sobre o livro. Como o produto educacional estava em forma de um texto acadêmico, né? Eu já entrei em contato com a Companhia Editora de Pernambuco, já tive uma sinalização favorável, né? Já me enviaram todos os critérios de como produzir isso, só que tem uma condição, transformar isso em texto narrativo, né? De uma narrativa, né? Então, eu estou contando justamente com um dos meus colegas que vai trabalhar comigo nessa semana de arte, literatura e astronomia, que ele é da área de linguagem, e ele se colocou, assim, ele é um entusiasta também, gosta demais do nosso trabalho, ele se colocou à disposição, já enviei para ele todo o texto, ele já está trabalhando em transformá-lo em narrativa. Na medida que o material ficar pronto, eu vou enviar para o Conselho Editorial da CEP, para que eles possam analisar e verificar a viabilidade realmente da publicação do livro. Tá? Era só isso. Eita, maravilha. Gostaria de ser convidada para o lançamento. Vamos lá, se Deus quiser. Ficar lá na primeira fila. Você vai estar na primeira fila. Obrigado. Professor Miranda, a palavra é sua. Não, eu quero lembrar que Fernando esqueceu de falar que a primeira ideia era apresentar esse trabalho dele na Universidade Rural, e a gente pensou em contratar caju e castanha para apresentar. Mas quando o Fernando pensou qual seria o cachê de caju e castanha, né? Aí o negócio ficou mais difícil, né? Eu até pensei, assim, eu e ele, a gente ser fantasiado de cangaceiro, assim, Curisco e Jararaca, né? Mas ia ser um desastre, né? Mas ele terminou com a coisa mais eficaz para a educação, que é pegar os próprios alunos e eles apresentarem. Nada mais educacional do que os próprios alunos apresentarem. E ainda mais alunos lá da região de Caruaru, porque você sabe que isso está enraizado, né, na nossa cabeça, né? Esses jovens do interior, do Agreste Sertão, já saem com o aboio, o cordel, o repente, já na veia mesmo, né? Então, já ficou da melhor forma, apresentado pelos próprios alunos, né? Então, foi a melhor solução e aquela que contribuiu mais para o processo de aprendizagem. Os alunos, eles mesmos cantando lá o cordel, declamando o cordel, imagina isso na autoestima deles, né? Então, ficou perfeito, né, Fernando? Olha, eu ganhei 2 troféus ou troféus, não sei, depois dessa defesa da especialização. Uma foi o garoto, né, filho do meu colega, que conquistei um discípulozinho de 9 anos, que ele é louco por astronomia. Foi o que botou o apelido, né, Poeta das Estrelas, né, é o garoto. E eu sei que esse vai ser um entusiasta, né, vai se dedicar, talvez seja um futuro astrônomo, quem sabe, né, porque ele se interessa demais nisso aí. E outra coisa que me comoveu bastante foi que uma aluna minha me procurou, ela inclusive é a que eu escolhi nesse vídeo, é ela que faz a declamação mais bonita de todas, mais empolgante. Ela não gostava de física, detestava, não tinha ela disse que tinha inclusive distonia no colégio dela, antes de entrar no IF, porque não conseguia aprender nada, ficava apavorada no dia das provas, e que, através do cordel, ela começou a conhecer a beleza do universo, a astronomia, a física, chegou ao ponto de ela chorar, emocionada, dizendo que passou a gostar de física porque gostou da declamação do cordel.
E eu a incentivei muito a continuar, a fazer outras declamações, convidei, inclusive, ela para fazer um trabalho, digamos assim, mais particular para essa oficina da SNCT. Espero que ela dê show de novo, que ela é espetacular declamando, a garota. Ela bate caju e castanha de cabo a rabo. Pronto, era isso que eu queria comentar. Obrigado. Maravilha, professor Fernando. Olha, temos dois participantes que fizeram assim um comentário, foi Jaqueline, ela faz parte do programa Multilab, né, que está relacionado também com o projeto Lab Ciência, Lab Digital e Lab For. Ela disse que o formato desse estilo é mais usual no cordel. Que bacana o uso da literatura de cordel para o ensino, né? E Jaqueline ela é aluna do curso de letras. Ela também comenta que, normalmente, os educandos simpatizam muito com o gênero poético, né? Gostam de ler e também produzir. E alguns estão solicitando essa possibilidade de ter acesso ao cordel, mas aí, na sua apresentação, você até divulgou, né, o link, para que eles tenham acesso e que possam utilizar, né, no contexto de sala de aula. Ok. Eu, inclusive, como já disse, eu tenho que fazer uma produção dele, né, em uma escala maior, porque também procurar baratear isso, porque os folhetos eu fiz com material de uma excelente qualidade, você mesmo tem um exemplar, né? Miranda também tem, Sim. Mas eu só fiz na época 30 e já distribuí quase todos. Devo ter uns 7 ou 8 ainda. Mas eu vou tentar ver se a gente consegue produzir isso na escala maior, barateando, né, também o custo, num material mais simples, mas que possa ser disponibilizado, inclusive levar lá para a Rural, deixar no departamento com você e com Miranda para distribuir aos alunos interessados aí. Tem que ver também o negócio do tamanho da fonte, né, Fernando? Exato. Justamente por isso. Tem que, para evitar de ficar naquele tamanho de um oitavo de página, para passar para 1/4 de página, que é o tradicional, e aumentar a fonte. Excelente. Fernando, eu vou fazer um questionamento, porque você apresentou algo que me chamou bastante atenção, né? E eu percebi que essa questão das Olimpíadas de Astronomia, né, principalmente você de frente aí no IF, vários alunos participando e resultados de várias medalhas. Como é realizado esse trabalho, né, junto aos alunos do IF? Né? Como foi que iniciou tudo, que tem uma participação grande e a gente vai observando que a cada ano que vai passando, vários alunos vão se motivando a participar, né? E, de um momento, chegar até uma Olimpíada, assim, eles estarem se preparando para uma Olimpíada Internacional. Então, como aqui nós temos vários, né, alunos, né, futuros professores, e alguns até já são até professores, como iniciar esse trabalho, principalmente para jovens, né, que a gente sabe que tem muitos jovens que estão indo para um outro caminho, e esse trabalho tão interessante pode fazer com que outros professores possam motivar jovens e crianças a participar, né, dessas Olimpíadas. Pois não, veja só, a gente começou a participar das Olimpíadas em 2015, mas tudo se inicia desse meu vínculo, da minha ligação com o professor Guilherme Pereira, que nós somos colegas há 4 décadas, né? E quando eu entrei para o Instituto, né? Quando eu retornei, porque eu já tinha trabalhado no Instituto um determinado período no campus Recife, aí eu retornei no novo concurso para o campus Caruaru. E conversando com o Guilherme, ele me convidou, né, devido a essa amizade, para que eu participasse dessa comissão, o projeto de extensão, né, na comissão de preparação das Olimpíadas Pernambucanas. A gente começou com as pernambucanas só, a princípio. E levei essa ideia para o Instituto em Caruaru, conversei com os colegas de física, né, professor Nélio Ferreira, professor Tarcísio Nunes Leite, e o outro colega da gente, que por sinal tinha sido meu aluno também, tanto o Nélio como o professor Adriel, foram meus alunos na escola, um no Damas e o outro na escola técnica, na época de chamada escola técnica. E o Adriel estava no doutorado, mas Nélio comprou a ideia também. Então a gente começou a divulgar quase que no boca a boca nas turmas do Instituto.
E o pessoal de mecatrônica, ele é muito interessado gosta demais de física e de ciências afins, né? Então, dois, resolveram se inscrever para a Olimpíada. E os dois foram medalha de ouro. E daí começou a repercussão. Poxa, teve a Olimpíada. Tanto é que a gente teve o pioneirismo de alavancar as outras Olimpíadas. Hoje, lá no Instituto, o pessoal tem a Olimpíada de Geografia, participa da Olimpíada de História, Olimpíada de Biologia, tá? De Química, e a gente na de Física e Astronomia, né? As duas. Eu hoje comando todas as 8 Olimpíadas Científicas de Física e Astronomia, porque o professor Nélio foi removido para Recife e eu fiquei só o único, assim, abnegado com a história. Mas o que foi crescendo foi o interesse dos alunos com a repercussão, porque ganhou medalha, né? E isso para eles é importante, né? A medalha funciona, a princípio, como sendo a premiação do esforço deles. Então, a gente foi criando condições, ano a ano, orientando a eles, né? Eu mesmo dava para eles uma série de artigos, de alguns PDFs, de livretinhos curtos sobre astronomia, sobre vários temas, né, específicos, né? Para eles estudarem, né? Para as provas, orientando o que poderia aparecer nas provas, de acordo com o que a Olimpíada Brasileira sinalizava, né? Orientava para nós, ou a Pernambucana. Esses dois rapazes, esses dois alunos, um está na Universidade Marshall, nos Estados Unidos, e o outro está no Vale do Silício. Eles trabalham lá nos Estados Unidos. Esses dois rapazes, Rafael Soares e o outro rapaz, eu estou esquecido o nome dele agora no momento, mas foram 2 alunos que deram essa alavancada, os outros começaram a seguir esse exemplo. Então, juntando com a ajuda, o apoio da direção de ensino, direção da divisão de ensino também, o pessoal de apoio ao estudante tem lá, a assessoria de comunicação interna, a gente foi sempre fazendo as divulgações, né? Aí, antes no e-mail, depois passou para o WhatsApp e outros recursos, outras mídias, outros recursos das redes sociais, e foi aumentando esse número, né? Então, a gente, esse ano já teve 33 alunos participando da OBA, já chegou a ter um ano com 53, antes da pandemia, né? Então, a gente tem um número, assim, médio de 30 alunos participando dessas Olimpíadas todas, né? Aquelas que estão lá naquele quadro, né? Mas isso foi que sendo assim, fomentado e crescendo a partir como eu disse, de um trabalho mais boca a boca, porque por nossa dedicação, por nossa abnegação, por gostar de astronomia, e a turma, os alunos foram campando a ideia. Por quê? Eu percebi uma coisa, o Instituto lá em Caruaru é desde 2010, né? Ele tem já 12 anos. Aliás, desculpa, tem 10 anos, 2012. Mas não havia nenhuma maior iniciativa em tratar das Olimpíadas, de nenhum âmbito. Por volta, né, de 2015, 2014 para 2015, foi que eu comprei a ideia de Guilherme e digo, bom, vamos para frente, vamos tocar o projeto, vamos ver o que é que a gente consegue. Então, ela tomou esse vulto pelo próprio sucesso deles. Os grandes méritos são dos alunos. A gente dava orientação. Vamos dizer que a gente contribuiu lá com 20%, 30%, porque o resto é a dedicação deles, é o entusiasmo deles, é o conhecimento deles, né? E que deu esses resultados ao ponto de chegar no que chegou agora, né? De estar selecionado para a Olimpíada Internacional, né? É realmente uma satisfação da gente, lá dentro da gente, uma sensação de dever cumprido danada, né? Trabalho maravilhoso, com certeza. E, assim, a contribuição para a formação dele como pessoa humana também. E você até coloca aí, alguns alunos já estão até fora, né? Pois em outros países. Então, isso é muito gratificante e orgulhoso também. Eu vou... Jaqueline, ela não levantou a mãozinha, mas assim, eu vou abrir esse espaço para ela, porque assim, ela fez tantas colocações interessantes. Jaqueline, você gostaria de falar isso, fazer algum questionamento ao professor Fernando? Boa noite, professor Fernando. Boa noite, Jaqueline. Uma das coisas que eu queria saber, eu tinha perguntado como era que tinha para a gente fazer acessar, né, esse cordel, porque está lá no chat, todo mundo querendo acessar e conhecer esse cordel. Eu queria saber, professor, aqui em Pesqueira, eu estou em Pesqueira,
e temos o Instituto Federal. Isso. E tem um clube de astronomia. O meu filho entrou agora, recentemente, para o curso de física, meu filho mais velho, e ele está esperando sair o edital justamente para concorrer, né? Entrar no edital para participar do clube de astronomia. Esse seu cordel, o cordel, ele só está no Instituto no caso, no Instituto de Caruaru, no Instituto Federal de Caruaru, ou o link, assim, qualquer instituição pode acessar, né? O clube de astronomia de Pesqueira tem conhecimento desse seu trabalho? Acredito que não. Inclusive, professora, eu até achei uma coisa muito interessante. Certa vez, quando o meu aluno, eu falei até o nome dele, o Kevin Xavier, esteve na Jornada Espacial Internacional, o pessoal de Pesqueira perguntou se a gente podia ir lá dar uma palestra a respeito da nossa vivência, nossa experiência, né, como tinha sido. E não me recordo agora o nome do professor de física, mas ele fez uma colocação muito interessante. Professor, como é que funciona aí o Clube de Astronomia de Caruaru? Isso foi 2017, né? Final de 2017, começo de 2018, portanto, 4 anos atrás. Aí eu disse para ele, rapaz, a gente pode ir aí dar a palestra. Inclusive, quem foi só o aluno. Quem foi dar o depoimento foi o aluno, junto com a diretora, porque tinha muitas coisas para apresentar lá e eu tinha outros compromissos lá no próprio instituto. Aí eu fiquei. Mas ele foi orientado e tal. Mas eu disse a ele, rapaz, não tem clube de astronomia ainda aqui não. Como é? Vocês não têm? Não temos ainda. E o pessoal do Grêmio lutou muito por isso, até que eu consegui, com o meu próprio interesse, com um deputado federal que foi meu aluno, eu tentei e consegui, através dele, a verba para a montagem do núcleo de astronomia. Não chegou a verba ainda, são R$100 mil que a gente conseguiu. E a gente vai construir um observatório. A verba é para isso, tem um projeto já, né? Temos 2 planos, o A e o B, se um der certo, o outro tá. E para comprar material, instrumentos astronômicos de alta precisão, o dinheiro está para chegar na conta do Instituto. Já chegou em Recife, já saiu de Brasília, está na Secretaria da Educação do Estado de Pernambuco, que foi uma verba impositória que veio através da Secretaria, e por conta dessa questão de eleição, né, o negócio está meio truncado. Mas ele vai sair, esse projeto vai sair. Agora, quanto ao cordel, professor Jaqueline, ele vai estar disponível para todo mundo, tá? Vai ter problema para divulgar em qualquer instituição, inclusive do Brasil inteiro. Para mim é muito interessante. Outra pergunta também. O cordel, ele sempre traz uma linguagem muito acessível, né? Então, a gente está para trabalhar na escola, mesmo no caso, você trazendo, professor, todo essas informações históricas, porque não é... Eu fiquei surpresa, porque quando eu vi o tema dessa live, eu não imaginei a dimensão que tinha esse cordel. É um trabalho extraordinário que foi feito, de levantamento histórico, que nós não temos. Muitas vezes a gente procura algumas dessas informações e nós não encontramos. Eu procuro porque é um tema que, embora eu seja da área de letras, mas eu sou fascinada por a questão da astronomia, de tudo isso, que eu acho que isso foi muito... Influenciou meu filho também, ele é apaixonado pelo tema. Mas, assim... Ele pode ser trabalhado a partir de que ano letivo em escola? Se a gente quiser trabalhar. Pode trabalhar desde o ensino fundamental. Desde o fundamental. Pode, de qualquer série, desde a 5ª série, é como eu disse, desde que a gente adeque o nível, né, da profundidade, de como abordar o que está ali naquele determinado evento, que está numa determinada estrofe, ou um conjunto de estrofes. Mas pode ser aplicado para ensino fundamental tranquilamente, e todo ensino médio também. Excelente, professor. Excelente. Parabéns. Parabéns. Olha, ao professor. Eu agradeço muito. Inclusive, eu separei, né, do corpo do produto educacional, eu preparei um arquivo, né, em PowerPoint do cordel, de todo o cordel. E, no caso, você viu aí, tem meu contato, né, meu e-mail. Sim. Porque você me mandando um e-mail
digamos assim, a qualquer momento, pode ser amanhã, a hora que você quiser, eu lhe envio o cordel. Que maravilha, que maravilha. Vou Eu lhe querer envio o sim. PDF para você ver. São de estrofes, são 10 páginas. Meu Deus, é fantástico. É muita coisa, mas é Parabéns, fantástico. professor. Obrigado, Parabéns. professora. E parabéns à Obrigado pelo. professora Ana, a equipe do Lab Ciências, por trazer, né, o professor Fernando com um tema assim tão instigante. Isso é excelente para a gente. Muito Ah, obrigada. que bom. Eu aqui agradeço pelas palavras. Muito obrigado. Obrigada, Jaqueline. Professor Miranda levantou a mãozinha. Eu ia pedir licença a todos vocês para eu me retirar, e já agradecendo, dando os parabéns a Fernando, e depois a gente conversa, Fernando, sobre a luta futura, tá? Um grande abraço para todo mundo. Tá bom, um abraço também, Miranda. Obrigado aí pelo Tchau, apoio de Ana. sempre. Tchau, um abraço. Obrigada, professor Miranda. Gostaria de saber se mais alguém tem algum questionamento. Caso ninguém tenha mais nenhum questionamento, professor Abdias. Abdias. Fernando, primeiro, não tem como a gente não ficar encantado com uma pesquisa dessa, uma pesquisa bem profunda e necessária. Tá? Então, eu diria que você conseguiu extrair leite de pedra e produzir uma coisa fantástica dessa maneira. Então, eu parabenizo você mais uma vez. Você foi brilhante, sempre brilhante no curso todo. E você vê como um professor do seu naipe, da sua qualidade, influencia alunos e até outros colegas professores. Então, foi muito importante o que você produziu para todo o Pernambuco, principalmente. Tá? Você resgatou o que a gente vinha falando sempre, de muito tempo, essa luta da astronomia em Pernambuco é muito longa, vem de muito lá de trás. Tá? E eu tenho o privilégio de ver hoje uma pesquisa dessa, eu só fico emocionado e agradecido por você ter encantado essa situação e ter tido esse êxito brilhante, tá? Então, parabéns mesmo, de coração mesmo. E obrigado por nos oportunizar um produto de tamanha grandiosidade. Muito obrigado mesmo. Meu amigo, eu fico muito sensibilizado com suas palavras. Emocionado estou eu. Né? E tenho que lhe dizer o seguinte: para mim também é uma grande honra, um grande prazer, uma grande satisfação ter você como meu colega. E não só como cursista, mas a gente está construindo uma amizade, né? Que está se solidificando, de mútua admiração. Então, eu quero muito agradecer pelas suas palavras e dizer a você que isso só nos dá mais estímulo, mais empolgação, mais entusiasmo para seguir, né, em frente e lutar por isso, né, por esses nossos objetivos e nossos ideais, meu e seu, e de tantas outras pessoas, tantos outros colegas e professores daqui do nosso estado, para a gente cada vez mais engrandecer, né, a nossa astronomia. Tá bom? Eu lhe agradeço demais pelas palavras, viu? Um abraço bem grande para você também. Vou passar agora a palavra para Diego, que levantou as mãos para fazer um questionamento, professor Fernando. Boa noite a todos. Professor Fernando, parabéns, né, em primeiro lugar. Realmente impressionante o trabalho. E eu sou Diego Patrício, eu sou aluno do curso de licenciatura em Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Opa, que bom. O que eu queria saber é como o senhor chegou a implantar esse trabalho, essa atividade com o cordel lá no IF, se por acaso o curso lá, os cursos, né, tinham na programação deles uma disciplina de astronomia dentro de física, ou se foi um trabalho extracurricular, e como o senhor indicaria que a gente aplicasse isso no ensino médio brasileiro, né, quando a gente tiver como professores formados dando aula. Eu não sei se no programa né, do currículo da educação brasileira tem a disciplina de uma parte de astronomia na disciplina de física, ou como que a gente poderia implantar, por gentileza. Vamos lá. Primeira parte.
O novo ensino médio, né, ele contempla uma sub-área em física para você dar aula de astronomia, especificamente. Nós, no Instituto, não temos essa obrigatoriedade de adotar essa base curricular do novo ensino médio, esse novo modelo, né, que foi implantado. A gente tem a liberdade de trabalhar como a gente resolver planejar. Entretanto, já há algum tempo, independente desse novo ensino médio, a gente já pensava nessas possibilidades. E aonde é que a gente incluía, Diego, a parte de astronomia? Era na parte de lançamento de projéteis, quando se falava na gravidade, ou então em gravitação universal, principalmente. Quando pegava o tema gravitação, aí que a gente ia lá nas leis, né, do movimento planetário, lei de Kepler e tal, lei de Newton da gravitação e tal, ali era uma porta de entrada para a gente falar em astronomia. Só que, como eu acabei de falar, como a gente tem essa liberdade lá, a gente faz, como você colocou a palavra ideal, uma coisa extracurricular. Mas dentro das próprias aulas de física, a gente vai adequando em ótica, por exemplo. Quando a gente fala para um aluno, vamos construir um telescópio artesanal, um galileoscópio, como a gente chama, a gente aproveita o quê? Nas aulas de ótica. Quando a gente está estudando ótica, lentes, refração de luz, aí a gente joga o projeto para eles construírem. E dentro do cordel, né, que eu escrevi, o que é que acontece? Tem várias estrofes que, em determinado momento, vão falar sobre Galileu, que vão falar sobre não esse, especificamente esse da história da astronomia em Pernambuco, mas o outro da astronomia no mundo fala, por exemplo, em Galileu, quando fala nos telescópios, você pode adequar, né, como eu disse, criar, como a gente está pensando, os tutoriais para orientar os professores de como utilizar. Então, é aquela questão, mais uma coisa provocativa. Você chega na sala, né, pega um trecho do cordel, que você já traz dele planejado, depende do que você quer falar. Vamos dar um exemplo bem, bem direto. Eclipse. Então, lá no trabalho do cordel, esse da história da astronomia em Pernambuco, no Nordeste, a gente fala do evento do eclipse solar total de Sobral, que foi que confirmou a teoria da relatividade de Einstein. Essa é a grande importância daquele eclipse de Sobral. Então, a gente tem um fato histórico relevantíssimo, né, que foi a confirmação da teoria de Einstein, que ele estava certo, mas você tem uma coisa bem mais ampla para trabalhar, que são todos os tipos de eclipse. Então, você pega aquilo ali, o aluno desenvolve dentro do cordel a curiosidade sobre os eclipses, né? Desenvolve a noção da importância histórica daquele determinado eclipse, e aí a gente trabalha o tema livre, deixa o tema aberto. Inclusive, a gente pode até, já é sugestão também de trabalhos de fazer com maquete de isopor, o posicionamento relativo Sol, Terra, Lua, para falar de eclipses. A gente faz isso com um sistema de isopor e bolinhas de isopor, com arames, né, que vão circulando uma base de isopor também, e a gente vai girando isso aí para mostrar no ambiente escurecido. A gente pega a própria câmera do celular e vai mostrando os posicionamentos dos eclipses. É claro que não em escala, né, Diego? Porque você não pode dimensionar uma escala Terra, Lua e Sol nas dimensões naturais, né, reais. Mas dá para fazer bastante coisa com isso. Mas trânsito de planeta, o que é um trânsito de um planeta? Né? Aí essas discussões podem ser feitas destacando estrofes do cordel num determinado dia de uma aula que você possa trabalhar isso, seja em mecânica, seja em ótica, né? Principalmente mecânica e ótica são os de maior importância. A gente pode falar sobre irradiação solar nas aulas de termologia, né? E assim vai, quer dizer, é um campo aberto ainda, sabe? Tem muita coisa que nem eu mesmo posso te dizer qual é a profundidade do que a gente pode extrair dele, mas que pode. Então, os tutoriais são criados por nós para orientar alunos e professores para construir, como é que se chama? Não só instrumentos, mas também para produzir videoaulas. Você me fez lembrar uma coisa importante na sua pergunta. A gente pode trabalhar, por exemplo, com os alunos um determinado tema.
por meio de uma videoaula, onde eu divido os alunos em equipes, e eles vão contar a história daquele fenômeno, vão pesquisar o histórico, vão dar uma introdução teórica, vão filmar o experimento e explicá-lo todinho, e depois apresentar relatório, né, do que eles fizeram, do trabalho que eles desenvolveram. E a gente agora está focado mais na questão da astronomia, mas a gente faz isso num âmbito até maior. Mas os alunos adoram, eles gostam demais desses projetos, porque eles são da geração que nasceu com a internet, com o computador, com recursos multimídia, então eles dominam isso com uma facilidade danada. Quando você sai daquele modelo tradicional do quadro e pincel, né, e você pode apresentar alguma coisa diferente, eles ficam acesos. Eles gostam, participam, né, como eu disse, com um entusiasmo danado. E aí onde você valoriza, né, o lado do interesse do aluno, não só por uma avaliação de 5, 6 questões para você marcar uma resposta de calcule a força disso, aquilo ali, calcule o índice de refração daquele outro lado, calcule o fluxo térmico de determinado uma radiação solar, ou qualquer outro tipo de abordagem, aí você vai dar uma nota ali numérica, né, uma coisa numérica. Quando você vai para uma videoaula, por exemplo, que eles preparam, você vê como eles são capazes de produzir coisas espantosas, maravilhosas. Então, é aí onde eu entro e dou uma atribuição de uma nota para estimular eles a trabalharem, né, por esse caminho, por essa via, e não só ficarem, digamos, preocupados, ansiosos com a nota que vai sair de uma avaliação, né, de 4, 5 questões abertas, porque a gente não faz para questão múltipla escolha. Nossas questionários são sempre abertas. Mas a gente faz o quê? Como não há condição de deixar de fazer isso, a gente faz junto, né, acopla isso, esses trabalhos, né, essas atividades extraclasse, lúdicas, do próprio cordel, extraídas do próprio cordel, para que eles possam desenvolver suas habilidades. E aí está funcionando maravilhosamente, está funcionando muito bem. O nível de desistência diminuiu, o nível de retenção também está diminuindo, tá certo? A evasão também. Teve evasão por causa da pandemia, né? Mas, afora isso, as turmas estão se mantendo com um número bem significativo de alunos e a gente está procurando contribuir com isso, né? Tentando fazer com que o aluno não gostar de física já é um prêmio, né? O cara dizer para a gente, professor, passei a gostar de física, já é uma coisa maravilhosa, né? Já é uma grande vantagem. Mas é por aí, Diego, é questão de você extrair os trechos, né, parte do cordel, significativos, de um tema que você quer abordar, de um tema que está lá no currículo, que está lá no programa, e com ele você desenvolver qualquer coisa em sala de aula ou fora dela, né, partindo das estrofes do cordel. Tá? Agradeço. Não sei se eu lhe atendi, mas é mais ou menos isso. Atendeu muito, clareou bastante a ideia. Muito obrigado por compartilhar. De nada, Diego. Um abraço. Agradeço ao professor Fernando, devido ao horário, né? Isso. Precisamos encerrar, então passo as palavras finais para você, professor Fernando, para encerrar nosso evento hoje. Professora, eu queria mais uma vez agradecer pelo convite, né, pela oportunidade, né, de divulgar nosso trabalho e dizer que estamos aí à disposição, sempre, né, com bastante entusiasmo e bastante dedicação para colaborar, né, com os projetos da Universidade Rural, né, e com outros projetos que a coordenação, e você, professor Miranda, e os demais membros do TILAB também, quem precisar de nossa colaboração e participação, a gente está sempre à disposição. É só entrar em contato que a gente, com o maior prazer, vai procurar atender da melhor maneira possível. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também a todos aqui presentes, né, que ficaram até o final. Imensamente aos membros do Multilab, né, que é o Lab Ciência, Lab Digital. O professor Fernando, né, trouxe uma contribuição fantástica, não só a nível da universidade, né, mas assim, para a nossa formação, como eu falei, como pessoa humana mesmo, né, de ter um olhar diferente, e também a questão do contexto histórico, né, que muitos, eu tenho certeza que estavam aqui presentes, não tinham nem ideia de quanto a astronomia, né, ela é presente no nosso estado.
E com esse cordel você traz todo esse resgate histórico. E assim, quando você falou que já está providenciando esse livro, assim, fiquei maravilhada, né? Porque o produto já é de excelente qualidade. Agora vem o livro, então, Fernando, já vou dizer uma coisa para você. Você já está na história, né, da astronomia de Pernambuco e do Brasil, né? Vai ser fonte de consulta de várias pessoas, vários pesquisadores, alunos, né, estudantes, professores, e a própria história mesmo em si. Então, vai estar registrado, né, que muitos fatos não estavam registrados, assim, principalmente quando se falou em Padre Machado, que foi meu professor também, muita honra que eu tenho, aprendi muito com o Padre Machado, não esqueço, né? Inclusive, você falou que ele batizou seu filho e ele celebrou o meu casamento. O seu casamento. Então, assim, é muito gratificante. Então, agradeço mais uma vez a todos e todas e até outra oportunidade. Tá bom, um abraço a Tchau, todos. tchau, Boa um noite. abraço. Tchau, tchau. Obrigado por tudo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, um abração para todos.